informar que a reunião está sendo gravada, tá ok? Deve aparecer na tela de vocês aí essa informação, para vocês terem ciência disso, tá? E o link da reunião, depois a gente deve colocar disponível junto no site da Ana e provavelmente mandar por e-mail também quando terminar a reunião na quinta-feira, né? Para quem quiser rever depois o que foi discutido, ter essa oportunidade também, tá? Esse ano, em função da pandemia do coronavírus, nós aqui na ANA estamos em possibilidade de viajar, né? Em geral, a recomendação também é não fazer reuniões presenciais, né? Pelo menos essa é a orientação mais sensata. E aí, como alternativa, nós começamos a fazer inicialmente reuniões via WhatsApp, e de uns tempos para cá a gente está fazendo reunião por esse aplicativo que é o Teams, que tem a vantagem de poder ver a apresentação durante a própria reunião, né? Porque no WhatsApp você tinha que mandar a apresentação, a pessoa abria no computador e acompanhava a reunião pelo WhatsApp com o celular na mão, né? Então, dessa forma, tem um pouco mais de recurso, embora talvez menos acessível para mais gente, mas é a alternativa que nós encontramos. E diferente dos anos anteriores também, a gente, em vez de fazer uma reunião de presencial aí normalmente levava em torno de 3h30, 4 horas, às vezes até mais, nós estamos dividindo em 2 dias, né? Fazendo num primeiro dia para falar sobre as ações e compromissos assumidos na alocação do ano passado, né? Discutimos aí ponto a ponto cada situação daquela. Depois nós falamos sobre a questão dos cenários, né? Que a gente traz alguma coisa já pré-definida, né, para discutir com vocês, mas pode surgir um cenário diferente do que a gente está propondo, né? A ideia é só mesmo facilitar a discussão aqui, e depois a gente trata ainda do que seria relevante da gente fazer ou manter no termo de alocação para que a alocação de água seja um sucesso, né? Que a gente consiga aí até o ano que vem, tá certo? Aí, para a próxima fase da reunião, que seria na quinta-feira, né, a partir daquele cenário que a gente discutiu e definir hoje, pré-definir hoje, se avançar bem a reunião, na próxima semana a gente celebra o termo de alocação propriamente dito, colocando aqueles prazos, os compromissos, os responsáveis, tá certo? E aí, em seguida, diferente dos anos anteriores, em vez de você, Henrique, que é o presidente do Consul, né, coordenador do Consul, assinar o termo de alocação junto comigo, é o nosso superintendente que está assinando, porque agora os termos de alocação têm o mesmo peso de uma resolução, então tem um peso maior, né? Embora para vocês aí não faça diferença, que a gente estava conseguindo já, né, seguir acompanhando os termos de alocação, agora legalmente tem um respaldo maior, né? Tem o mesmo peso de resolução. Tá certo? E aí, assim que ele assinar, provavelmente até sexta-feira, né, sendo a segunda fase na quinta, a gente manda a primeira coisa que foi definido aqui, tá certo? Ok. Então, só para dar uma rodada rápida aqui, meu nome é Cristiano, para quem não me conhece, acho que o Vladimir e a Ilane aí não eram meus conhecidos até então, tá certo? O resto eu já tinha ou participado em alguma reunião ou já encontrado pessoalmente em algum momento aí, tá? Se apresenta aí cada um rapidinho, já que tem poucas pessoas, só para falar aqui que o setor que representa, a instituição que representa. Pode começar por você, Henrique. Ok. Eu estou como coordenador do Conselho de Serrinha desde 2017. Inclusive, Cristiano, até lembrando, né, que seria o período de fazer a eleição novamente, que é o triênio, no caso, né, está concluindo agora. E aí eu não sei se já feito nessa alocação ou como seria essa eleição para um novo conselho, né? Certo. Mas durante esse período foi tranquilo, graças a Deus, e agora a gente está acreditando que com a barragem cheia a gente vai ter uma melhor condição de fazer um trabalho com mais qualidade, tá? Ailane? Tá me ouvindo? Agora sim. Pronto. Eu sou a Ilane Leal,
trabalho na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Produção Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Sou diretora de Recursos Hídricos e represento a Prefeitura de Floresta. Já estou na secretaria desde novembro de 2018. Já fui a algumas reuniões da PAC aí em Serrinha, então, acho que 2 reuniões. Ok. Acho que eu estou lembrando agora sim, tá certo. Então tá. Alexandre? Oi, boa tarde a todos e todas. Eu sou Alexandre Moura, eu sou servidor do DENOP e estou na sede aqui no Recife. Uma boa tarde para todos, bom trabalho. Boa tarde. Marcelo? Boa tarde, pessoal. Vou ligar aqui a câmera. Pronto. Marcelo Poças, sou analista da APAC e tanto eu como o Robertson, que vai falar ainda, nós somos responsáveis aqui por acompanhar as alocações da ANA para os reservatórios federais e, no caso dos estaduais, nós fazemos esse papel que o Cristiano está fazendo aí. Okay. Robertson? Olá, boa tarde. Robertson, gestor de apoio institucional da PAC. Como o Marcelo já falou, eu acompanho com ele as alocações no Estado quanto a da ANA, dentro do Estado. Ok. Vladimir? Olá, boa tarde. Eu sou Vladimir, eu sou da Secretaria de Infraestrutura, da Superintendência de Projetos. Não é muito comum eu trabalhar nessa parte de águas e tal. Estou representando a Secretaria, mas nesse trecho aqui, por esse assunto, é uma exceção. Não é tão comum eu trabalhar nessa área. Tá ok, mas seja bem-vindo de qualquer forma. Né? Obrigado. Ano passado teve um colega que participou da reunião, se não me engano, em Poço da Cruz e em Barra do Juá, né? Porque até então o Estado, em vez da PAC, né, era a Secretaria, se não me engano, que fazia parte da gestão do PISF, né, estadual. Acho que era, não era, Marcelo? Inicialmente era a Compesa, e depois foi a Secretaria, mas aí extraoficial. Né? Aí, o ano passado, final do ano, em dezembro de 2019, aí saiu o decreto que a PAC agora é a operadora estadual. Isso aí. Agora toda poderosa, né? Então tá, Sim. Vamos lá. Eu vou colocar a apresentação então aí. Não, ela já está aí para vocês, né? A apresentação está aparecendo para vocês? Não está aparecendo cheia, não. Tá aí, Marcelo? Para mim não está aparecendo, não. Até agora não. Eu vou baixar e colocar de novo, então. Só um instantinho. Está aparecendo? Está aparecendo. Ok. Pessoal, só um lembrete, viu, Henrique? Na tela do celular, ou no computador, quem tiver no computador, tem uma opção de clicar no microfonezinho para cortar o som. Que aí, enquanto uma pessoa estiver falando, porque senão, às vezes, acaba captando no próprio microfone do computador, do celular, o som e fica dando eco, tá certo? Então, na hora que qualquer pessoa quiser falar, basta reativar o microfone e pedir para falar. Deixa eu só aqui, Fabinho e a Sueli chegaram agora na reunião. Boa tarde, Norma. Está me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar agora a reunião. Fabinho, tá ouvindo aí, Fabinho? Boa tarde, estou ouvindo sim. Então tá. Vocês estão vendo aí na tela uma apresentação em PowerPoint? Eu ainda não consigo visualizar, não. Está aparecendo agora, Vladimir, para você aí?
Depois, não, sumiu. Quando tu aceitasse aí, sumiu a apresentação. Eu acho que exatamente, acho que quando eu vou aceitar mais alguém na reunião, acaba que cai a tela. Deve ter algum recurso aqui, mas como a gente é novo, né, nem nasceu cabelo ainda, então o negócio é mais complicado. Agora tá aí, né? Agora sim. Tá. Se por acaso, durante a reunião, chegar mais alguém para entrar, aí vocês me avisam que eu saio e se vocês não conseguirem aceitar a pessoa para entrar, aí vocês me falam que eu acrescento a pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, nossa reunião vai ser dividida em 2 etapas, né? Hoje, a primeira parte da reunião, que a gente deve tratar da avaliação do que foi acordado no ano passado, no termo de alocação de água. Depois nós vamos discutir num cenário só, que é o mais favorável possível, e depois a gente vai discutir as bases para a próxima reunião, para o termo de alocação, que a gente deve finalizar ele, fechar ele na próxima quinta-feira, tá ok? Lembrando que a reunião está sendo gravada, tá? E depois ela é disponibilizada para quem quiser acessar. Eu encaminho o link por e-mail e também fica no site da ANA, tá? Então, como eu falei, a pauta, né? As ações para efetivar a alocação de água, a gente deve conversar sobre a questão da recuperação lá do sistema, né? Da parte hidromecânica da barragem, cadastro de barragens ajusantes e de usos também, né? Que é uma pendência do ano passado, e também falar sobre o papel da comissão de acompanhamento. E o termo de alocação de água é assunto da próxima reunião, mas a gente já discute as bases dele hoje já. Então, nessa tela aí, tá lá vocês conseguem ver o mouse aí movimentando? Consegue, né? Consegue. Tá. Então, esse gráfico aí representa os estados hidrológicos do reservatório de Serrinha, tá certo? Ele tem uma capacidade em torno de 311,08 hectômetros, tá certo? Hoje, essa linha preta representa como é que foi a evolução do volume acumulado nele desde a nossa reunião do ano passado, em junho, que estava aí em 78,55 hectômetros, e hoje está na capacidade máxima, já que ele está vertendo, né, sangrando, com 311,08 hectômetros, tá certo? Então, de uma forma geral, para quem ainda não participou desse processo, quando essa curva de nível do reservatório está na faixa verde, quer dizer que todos os usos previstos no marco regulatório são autorizados, tá certo? Não tem nenhuma restrição de uso. Quando está na faixa vermelha, só os usos prioritários são autorizados, né? E mesmo assim com alguma restrição. Ou os usos em geral têm alguma restrição. No ano passado, a gente estava na faixa amarela e nela ficou quase que o ano inteiro, né? Fizemos algumas liberações de água, né, para uso jusante. O reservatório, com vazamento que tinha lá na tubulação, atendia alguma demanda, tá certo? E esse ano aí, infelizmente, quando foi fevereiro, ele deu um salto, né? E em março ele já estava sangrando, tá bom? Então, encheu de uma forma bem rápida, né? Então, as chuvas foram boas aí na região, pelo menos na área de contribuição do Vale do Serrinha, que é o Pajeú, não é isso? E quando a linha está na faixa amarela, a gente faz uma discussão nas reuniões de alocação para definir qual o limite de uso que nós vamos dar para cada grupo de usuários, né? No caso, aí, basicamente, a gente tem usuários com a finalidade de irrigação ajusante do reservatório, que é o volumoso da água, tá certo? E alguns usos, poucos, no entorno do reservatório. Não tem nenhum sistema de abastecimento público ligado aí, tá? E tem alguns usos insignificantes que são autorizados, mas basicamente não tem nenhuma outorga vigente, federal pelo menos, aí no entorno do reservatório. E ao longo do rio, as razões, o rio é estadual, né? Aí as outorgas são dadas pela PAC. Então vamos lá. Então, como eu falei, nesse quadrinho aí azul de cima, os usos
que foram alocados ano passado, de junho até maio desse ano, certo? A nossa reunião começa mesmo, mas como aí acaba que coincide, as agendas sobrepõem, né? A equipe nossa também é pequena, então é o que a gente pôde fazer, tá? Mas, de qualquer forma, está numa situação relativamente tranquila ainda para vocês. Se a coisa tivesse mais crítica, vocês já tinham dado o grito também para antecipar a reunião, né? Como aconteceu em outros lugares. Então, como eu falei, foram alocados no ano passado 40 litros por segundo para os usos no entorno e 400 litros por segundo, incluindo a parte de perdas, né, na condução ao longo do curso da totalizando aí 440 litros por segundo, a demanda associada ao reservatório, tá certo? Na parte de baixo da tela, nós tivemos aí nos meses de junho, julho, agosto e outubro, informações que vieram do DENOX ou do próprio Consul, com o início e o fim de cada liberação. Aí, com essa informação, a gente consegue estimar, o DENOX também faz isso, estimar qual que é a vazão, o volume que foi liberado, né? A gente deduz aí a perda por evaporação, que é um valor aproximado, estimado, tá certo? E teve outras, ou mais de uma, ou pelo menos uma, né, no resto só que a gente não recebeu essa informação, por isso que está em laranja de novembro para frente aí, tá certo? Henrique, você ativa o microfone para falar, faz favor? Teve liberação, não teve? De novembro para frente aí, alguma? Henrique? Bom, depois a gente tira essa dúvida. Aí, o previsto, então, era 400 litros por segundo, a média realizada nesses 5 meses que tiveram informação, sendo setembro não teve nenhuma ação, mas a média de 5 meses deu 513,68. Então, quanto mais próximo do previsto, melhor foi nosso planejamento, ou mais respeitado ele foi, tá certo? A maior liberação aconteceu no mês de outubro, que deu uma média mensal de 1.074 litros por segundo, tá certo? Embora não tenha sido liberada água no mês inteiro, mas quando você pega o volume total que desceu, dividido pelos segundos do mês inteiro, né? Então a gente chega nessa média aí, tá certo? E no entorno, como são pequenos usos, né? E o pessoal não tem medidor de vazão, a gente não tem condição de levantar essa informação. Então, por isso que está escrito sem registro, e na parte de baixo da tabelinha aí, de consumo observado, o uso do entorno está todo laranja de fora a fora, quer dizer que não tem informação a respeito, tá bom? Esse outro mapinha que está aí, ele representa lá em cima o reservatório de Serrinha, tá certo? E ao longo do rio Pajeú até chegar aí no reservatório lá de São Francisco, Itaparica, né? Que chama, acho que é uma pontinha lá embaixo, onde tem uma bolinha verde, tá certo? Na parte de baixo. Oi? É na bolinha verde? De baixo. No cantinho da tela de baixo. Aí, nesse último pontinho, já começa o reservatório já lá no São Francisco. Tá? Então, o sistema hídrico é formado pelo reservatório, que é de domínio da União Federal, com a ANA, e o rio, que é de domínio estadual, o rio Pajeú. Então, vai desde o pé da barragem até a confluência com o rio São Francisco, com o reservatório lá, a barragem. Essas bolinhas amarelas e verdes, elas representam os usuários de irrigação que tem aquela tarifa de energia com desconto noturno, tá certo? São cerca de 15, se não me engano, eu tenho anotado em algum canto aqui, deixa eu conferir, que no ano de 2019 tinha esse benefício. Deixa eu ver o que eu anotei aqui na minha tabelinha. Na verdade, são 76. 15 é no Barra do Juá. Então, tem 76 propriedades que têm a tarifa com desconto noturno, que aí na região Nordeste, esse desconto acontece no horário noturno entre normalmente 9h30 da noite até as 6 da manhã, e que chega até 90% do valor da tarifa diurna, né? Então, é bem vantajoso irrigar à noite, considerando essa tarifa de irrigação mais acessível, né?
embora a gente saiba que tem toda a dificuldade aí de mão de obra, aquela coisa toda, né? E além dessa vantagem do custo da energia para irrigação, que é um fator mais importante aí na composição do custo da agricultura irrigada, tem a economia de água, né? Que tem normalmente menos vento e não tem evaporação direta do sol, né? Então a irrigação acaba sendo mais eficiente também nesse sentido, tá certo? As bolinhas amarelas quer dizer que, comparado com as verdes, que os consumidores maiores estão representados pelas bolinhas amarelas, e em termos de consumo de energia, tá? E os verdes são os menores. E a gente recebe todo ano, no começo do ano, a gente recebe os dados de toda a companhia de energia no Brasil inteiro, da CELP inclusive, os dados que cada um de vocês que tem essa tarifa, quanto que cada um consumiu mês a mês de energia. A gente consegue fazer, então, gráficos comparativos, né? Como esse que está aí agora. Ó. O gráfico de cima representa... Deixa eu só pegar um copo de água aqui, só um instantinho. Esse gráfico da parte de cima tá certo? A linha vermelha está aí com essa 2019, 2017 para 2018, né, que foi a alocação de maio a junho, de junho a maio. Foram alocados 25 litros no ano na reunião de alocação de 2018, de maio, foram alocados 40 litros por segundo e foi o mesmo valor na reunião de alocação do ano passado. Como eu falei com você, só tem um, naquele mapinha, se a gente voltar aqui rapidinho, tem só um pontinho aqui, ó, verde, né, que representa um único usuário na faixa de até 500 metros do reservatório que tem essa tarifa reduzida. Então, aí ele teve um consumo mínimo agora em 2019, né, no segundo semestre de 2019, que deu uma vazão equivalente aí a 0,6 litros por segundo de média, tá certo? E agora, já na parte de baixo, essa linha vermelha, né, representa o que foi alocado dos usuários no trecho do rio, tá? Eu deduzi aí as perdas em trânsito, né, que acontece, as perdas por infiltração e evaporação no rio, né, aquilo que foi avaliado e estimado. No ano de 2017 foram alocados 200 litros por segundo, 2018, 2019, 325 e o mesmo valor em 2019. Só um instantinho aí. Eu estou na reunião e te ligo daqui a pouco, mais tarde, tá bom? Deve terminar para as 4h30. Aí, pessoal, então o vermelho é o que foi alocado, é o que foi previsto, é o que foi estimado pelo consumo de energia, tá certo? A gente tem uma metodologia aqui de converter a energia em vazão, né? Quando a gente vai comprar uma bomba, a gente faz o contrário, né? A gente define a vazão, a altura manométrica e chega na energia que a gente precisa. Então, é o processo ao contrário, né? Então, a gente tenta chegar mais próximo possível do consumo de água que vocês tiveram aí. Então, em 2017, teve 131,6, no começo do ano, né, quando teve alocação, depois esse valor caiu um pouquinho para 128,8 litros por segundo. Março até junho de 2018, estava zero, eu não sei se estava fechado ou se não tinha água, não lembro a situação mais, tá? Ou se a velocidade de energia desse período para a gente. Aí, quando foi de junho para frente de 2018, teve um consumo médio de 58,3 litros por segundo, depois ele subiu em 2019 para 162, e no ano passado, no segundo semestre, ele atingiu um valor de 233,8, um conjunto aí de 70 e poucos usuários, né? A maior parte deles bem pequenos, tá certo? Então, o consumo estimado para esses usuários estava dentro do limite alocado,
tá certo? E como a gente não tem para cada captação um hidrômetro para medir o volume de água que cada um usou, né? Então fica meio incerto qual que é o total real captado por todo mundo. E só com esses medidores de energia de vazão, de energia para uso para irrigação, é que a gente consegue fazer essa estimativa. Os outros medidores normais, de quem não tem essa tarifa, né, que só tem a tarifa normal padrão, rural, essa a gente não consegue a informação, não. Agora, para nós, essa informação é interessante, um tratamento razoável, né, dos volumes captados. Agora, para vocês, é mais importante que para nós ainda. Por quê? Além daquela questão que eu falei, né, da eficiência de irrigação ser melhor à noite e do custo ser 90% do valor da tarifa do dia, vocês precisam, na verdade, de ter a outorga para ter acesso a essa tarifa, né? Quem conseguiu há mais tempo atrás, talvez não tenha sido exigido, né? Mas desde 2017, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela baixou uma resolução em que todo usuário, toda companhia de energia tem que exigir de cada irrigante tanto a outorga ou a certidão de uso insignificante, né? Que tem o mesmo efeito legal. Tá certo? Eu não sei como é que é o procedimento no estado de Pernambuco, mas tem sido exigido. E no ano passado era o prazo final para todo mundo ter sido recadastrado e apresentado esses documentos. Só que, em função de vários sindicatos, associações de usuários e as próprias concessionárias de energia, esse prazo foi adiado para 2022, 2021, se não me engano, né? Aí vão voltar a cobrar de novo. Então, quem já tem vai ter que apresentar uma outorga atualizada, né? E quem, para ter o benefício, vai ter que ter outorga. Nessa lista de baixo aí dessa tela, tem aí as pendências relevantes, né, da alocação do ano passado, que a gente entende que elas continuam relevantes, né? Uma delas é a questão de cadastro e regularização de barragens e usos a jusante e no entorno, né? Por que isso? Porque na hora que mesmo para quem já tem essa tarifa reduzida, né, a CELP vai exigir que ela seja apresentada atualizada, né, para quem já tem, vai pedir outorga, tá certo? E aí que está a relevância da PAC, porque a maior parte dos usuários é no trecho do Rio, tá certo? Então eu conversei hoje de manhã com o Marcelo aí da PAC, e nós vamos tratar do assunto agora à tarde também um pouquinho, e ao longo da semana, para ver se até quinta-feira a gente tem informação a mais para passar para vocês aí das estratégias que a PAC está pensando para fazer para fazer a regularização desses usos, né? Agora, por que isso? Porque no ano passado a resolução foi em outubro, né? Então 180 tinha um prazo de 180 dias de que todos os usuários, tanto no reservatório como no rio, entrassem com pedido, que ainda não tinha, né, que entrassem com pedido de outorga, né, para regularizar a sua situação, né? E para nós não consta nenhum pedido aqui do Serrinha no entorno, né? E não sei como é que está a situação da PAC, que aí o Marcelo ficou de ver lá e passar para a gente ter essa informação para conversar de novo na quinta-feira a respeito dela, tá certo? E as barragens, eu me lembro aí que eu tive várias conversas, né, com o Túlio da Prefeitura, né, de Floresta, e aí parte do trecho do rio fica em Floresta, parte fica em Serra Talhada, e, se não me engano, tem um terceiro município aí que tem um pedacinho do rio, né, também. E aí estava na carga do Consul, né, na verdade, das prefeituras de Serra Talhada e Floresta, fazer um cadastro, né, pegar as informações elementares dessas barragens, que seria o quê? A altura, o tipo a largura dessa barragem, se tem vertedor ou não, pegar uma coordenada dela, tá certo? E essas barragens têm que ser regularizadas junto com a PAC, tá? Que o rio é estadual, e aí tem que ser com a PAC. Identificar quem que é o responsável por essa barragem, tá certo? E a gente minimamente tem que conhecer essas barragens, né? E a ideia era que as prefeituras levantassem as informações, porque a PAC tinha dificuldade na época, né, em chegar até
o local, né, por causa de recurso, de área, essa coisa toda. E aí, com essas informações, a APAC ia avaliar como que ia fazer para regularizar essas barragens, né? E a prefeitura nem de Serra Talhada, nem de Floresta não concluíram essa atividade. Ficou pendente aí, tá certo? E aí tá aí, ó, né? É um tema que a gente tinha que discutir agora nessa reunião de hoje, tá? Outra coisa importante, né, que a gente conseguiu uma solução para ela, é que foi feita no ano passado, né, uns testes lá de vazão, nessas liberações que aconteceram, a gente aproveitou e fez a tal da curva-chave, né, que é para cada cota de uma régua que está instalada abaixo da barragem, a gente fez medições de vazão associada, e aí agora a gente consegue, a partir da leitura da régua, estimar, sem ter que ter o aparelho necessariamente lá, né, estimar qual que é a vazão que está sendo liberada, tá certo? E, se não me engano, se não está contratado ainda, mas já tem uma pessoa selecionada para fazer essa leitura também. Assim como tem a pessoa que lê a régua na barragem, vai ter a leitura também nessa régua quando estiver acontecendo a liberação, tá ok? Então, isso aí já é uma questão que está resolvida. Se não está resolvida, é fácil de resolver agora aqui com o pessoal da área da ANA, que cuida dessa parte lá, tá bom? Outra coisa que também tá pendente aí, mas a gente tem a notícia de que a obra está em andamento, é a questão da recuperação dos equipamentos hidromecânicos e tubulação da galeria, tá certo? Então, esses 4 pontos aí são os 4 pontos que foram definidos no ano passado e até então, até agora, né, a gente não teve uma como é que eu diria, uma definição, uma conclusão dessas atividades, tá certo? Eu queria, então, fazer uma pausa e para a gente conversar a respeito desses pontos do que a gente conversou até agora aí. Deixa eu ver como eu saio daqui. Já está aí. Vocês estão me vendo aí? Não, estou vendo não. Mas está me ouvindo, né? Sim. Os outros estão me vendo? Sim, estou ouvindo. Ok. Só ouvindo mesmo. Não sei por que não está aparecendo a minha cara bonita aí para vocês. Bom, mas vamos lá. Sobre essa questão da obra, Norma, tem alguma informação atualizada para passar para a gente a respeito? Norma? Ó, se está falando, eu não estou ouvindo não, tá? Boa tarde. Fabinho? Oi. Estão me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Fabinho, faz favor. Você tá vendo no celular ou no computador a apresentação, a reunião? Eu estou aqui do lado do João Carlos. A gente está namorando, está bem juntinho. Você pode ver que está bem juntinho. Não. Então, deixa eu anotar aqui, que eu não lembrava o seu nome, João Carlos. É porque o microfone do Fabinho está aberto aí. Aí, se ele puder fechar, para não dar... É só clicar, Fabinho, aí no microfonezinho aí na tela. Isso. Aí, na hora que você quiser falar, você cutuca nele de novo aí, que reativa, tá bom? Então, fala aí, Norma, faz favor. Cristiano, é sobre os hidromecânicos, essa recuperação. Ontem teve um amigo meu que fez um vídeo. E eu percebi que nesse vídeo ainda continua o mesmo vazamento, não foi consertado ainda. Já passei até com o denúncia esse vídeo. Vou passar para você. Doutor João aqui ao lado, ele disse que amanhã que vai lá em Serrinha tirar umas fotos, ver como é que está.
ouviu? Não, está muito baixinha a sua voz. Você podia falar mais perto do microfone do computador, fazer o favor? É o seguinte, gente. Eu estou dando um pulinho amanhã em Serrinha, eu e Damião, porque não vamos construir sítio. A gente acha que está vazando a água ainda pelo mesmo local. A gente vai realmente certificar, né? Isso é verdade. E eu vi aqui que dá um medida, mas não é o apartamento, deve ser bem melhor. Acho que não é. Eu vou passar para você esse vídeo, Cristiano, viu? Eu acredito que não foi consertado ainda aquele vazamento. Mas amanhã a gente vai passar para você. Tá meio baixo ainda, mas de qualquer forma eu entendi que o vazamento que tinha na tubulação da galeria ainda não está resolvido. É isso, né? É isso. Tá. E o material já está por lá, a empresa está ok, o contrato dela, está tudo certo, né? Com certeza, a empresa ainda está por lá. Tá. E eles deram alguma previsão de conclusão da obra, Norma e João Carlos? Deram 10 dias, né? 10 de julho. 10 de julho? Isso. Então tá. Fica na cola deles, hein? Senão vai arrochar o pessoal lá embaixo daqui a pouco. Porque até lá ainda está vertendo água. A gente se imagina, né, e espera que isso aconteça. E provavelmente, uns dias depois de parar de verter, ainda fica alguma água no rio, né? Que para quem está com plantio que já vai começar a depender de irrigação, talvez resolva. Mas se atrasar a obra, aí pode começar a complicar a vida do pessoal lá. Não é isso, Henrique? É isso aí. Se houver atraso, né? No momento que se precisa, já depois de ter plantado, pode complicar. Agora, se estiver dentro do cronograma normal, algumas pessoas, inclusive, já me perguntaram aqui em Floresta qual era a situação. Eu pedi que depois da locação a gente poderia conversar, porque fica aquela questão da necessidade de uma segurança para realizar o plantio para que não haja falta de água, tá? Mas aí, com isso aí, está havendo essa precaução e a gente precisa dessa resposta para poder fazer uma locação que possa ser cumprida, né? Então, mais ou menos por aí. Os anos anteriores, a gente teve aquelas atividades de fazer liberação e fechamento, mas aquilo não é a realidade boa para quem não tem nenhuma barragem próxima. Aquelas barragens que existem ao longo do leito do rio, a parte ajusante, se eu não me engano, são 5 ou 6 barragens. Quem tem barragem perto tem um acúmulo que pode suportar uma quantidade de dias com liberações temporárias. Já aquelas pessoas que o rio praticamente só passa, aí nesse daí a necessidade é maior, né? De saber se realmente vai ter continuidade para poder realizar um plantio que seja permanente, tá? Mais ou menos isso aí. Não sei se respondi exatamente o que precisavam, mas está aí aberto. Isso aí. Então, Norma e João Carlos, né? E mais o Alexandre, né? Que é do Denox, está aí também. É bastante relevante que a obra não atrase, né? Porque para evitar de comprometer a programação de plantio do pessoal aí do trecho de jusante, né? Que finalmente, né, depois de muito tempo, o reservatório está cheio, a gente tem uma expectativa de vazão, né, volume garantido para atender as demandas aí por um tempo razoável, né? E aí, quando a água está segura, né, o pessoal arrisca mais a plantar, né? E, por outro lado, se não tiver uma definição de que tem condição de operar o hidromecânico, aí pode frustrar os planos numa época em que o mais difícil está aí, que é a água, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que a ANA repassou o recurso para o Denox fazer a obra, né? A licitação já aconteceu, está tudo ok nessa parte desse contrato inicial, né? O material acho que deve estar todo lá já também para recuperação desse tubo. Você sabe dizer, Carlos, ou o Fabinho também, que esteve lá esses dias, não foi, Fabinho? O microfone está cortado ainda. Em Norma, o material para recuperação já está todo lá ou tem coisa que ainda falta chegar para a recuperação desse tubo? Está tudo lá, né? Cristiano? Oi.
Tipo de informação é que está todo o material disponível, entendeu? Ok. Então tem boa possibilidade de sair dar tudo certo, né? Exato. Agora, Henrique, e mais a Ilane da prefeitura, né? E de manhã tinha o pessoal também do IPA, né? A gente precisa de conversar também a respeito do seguinte: como a gente falou agora, né, tem uma expectativa da área irrigada crescer esse ano, né? O Henrique me repassou ontem aí cerca de 300 hectares, né, quase 300 hectares, que é a programação entre a área que já está plantada e o plantio de agora, mais imediatamente, mas na hora que a válvula estiver operando, imagino que essa demanda deva crescer, né? E tem um potencial bem grande, né, de área possível de ser irrigada no trecho de jusante do rio, quando ele está com bastante água, né? Por enquanto, tem muita gente que não plantou alguma época que parou, né? E aí é importante que a gente monitore como é que está sendo o avanço, o crescimento dessa área irrigada ao longo do tempo, né? Porque isso aí, a gente sabe que boa parte da água é usada, consumida pelas perdas, né, no caminho, né, no rio, e uma parte é captada. Mas para a gente ter noção de quanto dessa água total que é liberada é usada de fato, a gente precisa ter noção, se não tem medição da captação de cada um, pelo menos ter a área plantada de cada um, para vocês mesmo, principalmente, né, fazer uma melhor programação, saber onde é que essas áreas plantadas estão, né, fazer aquele monitoramento de quando tiver as liberações de água, se atendeu, ou se tem perspectiva de atender até o último usuário lá que está com essa área plantada, tá certo? Então, tudo isso é importante. Então, é uma informação que ano passado nós colocamos lá no Bar do Joá. Eu não vou abrir a apresentação de novo aqui agora, mas é informação que eu achava que o Consul podia tentar centralizar essas informações, ou que a prefeitura daria suporte para fazer essa atualização e tal. Aí alegaram que não tinha dinheiro, que não tinha carro. Aí o Henrique falou que sem carro não tinha como ir atrás, mas hoje, com o tal do celular, com o WhatsApp na mão, ainda que a gente não tenha a informação 100%, mas é melhor do que não ter nenhuma, como aconteceu nesse último ano retrasado também, né? Tentar fazer e arrumar uma sistemática, Henrique, aí de acompanhar e atualizar para a gente mensalmente essas áreas irrigadas, essas áreas plantadas irrigadas, tá ok? Eu creio que Orlando tem como fazer um acompanhamento bom disso aí. Eu creio que ele tenha como fazer esse acompanhamento. E a gente aqui sempre está ouvindo, e quando das liberações, a gente tem a facilidade de que aqui, Floresta, ela fica praticamente na parte final mesmo do leito do rio, antes de chegar na barragem de Taparica. Ou seja, se tiver havendo uma liberação e a água começa a deixar de chegar por aqui, é porque a demanda está sendo bem maior do que a previsível. Já ao contrário, né, vamos dizer, se a água estiver passando com fluxo alto aqui, a gente também tem como saber, porque aí está bem aquém do que seria esperado, vamos dizer assim, né? Então, com isso aí, tem como a gente fazer uma regulação. Eu acho que junto com o João Carlos, aí a gente tem como fazer de forma que sempre mantenha um fluxo sem desperdício, vamos dizer assim, né? Então, essa parte aí, estando com tudo resolvido, fica fácil. Beleza. Agora, a respeito dessas barragens, né, que você falou que elas são importantes, que elas garantem, pelo menos, quem está em torno dela, né, mesmo que o rio corte entre um pulso e outro desse, que tem água para eles plantarem. Então, era importante que a gente conseguisse essas informações, né, para a gente ter noção de como é que é isso, né, e também para a questão da própria regularização delas, ver que a ação que a gente faz aí junto com a PAC, né, no sentido de regularizar essas barragens, entender a importância delas e, quem sabe, né, às vezes até vocês mesmos, de forma organizada, né, proporem outras para que esse benefício seja estendido para mais pessoas também. Então, é importante conhecer o que tem, né? Isso aí já está, em 2 anos, está sendo arrastado já também. Assim, essa daí é a parte que eu acho que quem tem que atuar de forma mais consistente são as prefeituras, está entendendo? Que ela tem recurso público que possa disponibilizar para isso, né?
Então, se tiver disponibilidade, vamos dizer, tanto da Prefeitura de Serra Talhada, vamos dizer, que tem uma parte ainda, um bom trecho, eu acho que mais de 20 quilômetros abaixo da barragem, ainda é, por um lado, é Serra Talhada e, pelo outro, me parece que é Mirandiba, né? Aí, depois que entra no município de Floresta, não, aí é Floresta pelos dois lados, e a parte mais final, vamos dizer assim, né? Então, eu creio que aí teria que ter atuação da Prefeitura. Nisso aí, eu acho que teria que ter um empenho aí. A Ilane, junto com o pessoal lá da Prefeitura, e o Parque Batalhado também aí tem, eu acho que é Amon, mas apesar de que eu nunca encontrei ele em reunião, era que estava para representar o município de Serra Talhada. Agora, Mirandiba, eu nunca soube de ter feito parte, não. Entendi. Mas se a barragem, como ela pega de um lado e do outro, o rio é divisa, então se Serra Talhada fizer, já atenderia, né? Só que eu não lembro de alguém de Serra Talhada ter participado de alguma reunião dessas, né? É justamente essa daí que está a questão. Antes tinha uma pessoa, depois que saiu, aí foi mandado o aviso de que era a Amon, que fazia parte, mas a Amon já encontrei em outras reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pajeú. Mas aqui na reunião, junto com a gente, nunca participou, não. Tá. Ailane, você poderia falar um pouquinho a respeito dessa pendência da Prefeitura pelo menos pela parte de Floresta, se há alguma possibilidade disso acontecer agora nesses meses? Cristiano, pelo que... A dificuldade nossa é a locomoção, né? É locomoção. A gente estava com carro, mas teve problemas com o carro. Cristiano, e a nossa dificuldade é locomoção mesmo, transporte. A gente não tem um carro próprio da prefeitura só para nossa secretaria para fazer isso, não. Temos o problema... Eu entendi, Alan. Isso aí o Túlio me explicou ano passado, de carro, não sei o que e tal. Mas olha só, eu acho que são uns 80 quilômetros do barramento até a foz, se não me engano, tá? Isso. E são só 5 barragens. Aí ficar 2 anos sem carro é muito tempo, né? Não? E se não tem na sua área, será que não conseguiria do carro do próprio prefeito, um carro do pessoal da área de obras, né, para chegar e fazer esse levantamento? Eu vou anotar essa demanda e vou tentar ver o que é que a gente pode fazer quanto a isso. Isso. Eu até achava que vocês, como maior beneficiário da barragem, o município de Floresta, podia fazer de todas as 5, inclusive se ela não estiver dentro do município, que não tem nada assim de ingerência em outro município. Vai chegar lá, só olhar a barragem, pegar a medida de comprimento, a altura dela, ver se ela tem vertedor ou não, tirar umas fotos, né? Medir o comprimento dela e pronto. Então é um negócio bem simples. E pegar a coordenada, né? E aí, a partir da coordenada, se não tiver um proprietário indicado lá da barragem, a gente consegue isso depois, eu tenho acesso ao CAR. Com todo mundo que fez cadastro no CAR, se a coordenada estiver dentro da propriedade dessa, a gente identifica as pessoas da margem como os proprietários, né? E aí o Henrique tinha se disposto a acompanhar, ou alguém lá conhecido, né, que conheça o Rio, para orientar, para chegar nessas barragens de forma mais fácil, porque às vezes a pessoa da prefeitura não tem um conhecimento tão grande como o próprio pessoal que mora no local, ou na beira do rio, né? Então, achava que a gente podia assumir com firmeza esse compromisso aí, porque eu escutei desculpa do Túlio ano passado, viu? Na verdade, é bem complicado tudo isso, mas eu vou tentar ver com relação a essa demanda, porque não é fácil, né? Como você mesmo... Mas são 5 barragens, então eu vejo que dá para se resolver isso. Se são 5 barragens... Se andar muito, vai andar 200 quilômetros para ir e voltar e visitar 5, né? Mesmo não sendo todas 5 do município de Floresta. Então, meio tanque de combustível resolve o problema totalmente. E mais uma diáriazinha para pagar um almoço no caminho, um pão com salame, está resolvido o problema. Diárias sem comentários. Mas então, é uma coisa que vai fazer em um dia, estourando um dia, desde cedo até o fim do dia. Mas eu acho que vai até com menos tempo, se for uma pessoa que conheça a localização delas, né? Ou pelo menos da maioria delas.
Pronto. Você falou que o Henrique Gominho conhece, né? A gente pode entrar. Conhece não, Henrique? Elane? Oi. Não conheço não. Eu conheço duas só. As Pronto, outras eu nunca tive acesso não. E boa parte delas, pelo que eu tomo conhecimento, acessa melhor pelo lado, vamos dizer, Carnalbeira. Assim. Isso, a margem pelo lado de direita do Carnalbeira. Pajeú é que acessa melhor. A do Paulista, não. A gente acessa bem, mas ela é já na área de Serra Talhada. Tá? Então, não sei quais são as que conseguem chegar pelo lado de Canão, que é onde eu transito. Então, eu sou um dos que não conheço. E do grupo aqui do Consul, pouco conhece. Agora, tem Danda, que eu acho que conhece quase todas. Ele sempre fala praticamente em todas elas. E ele faz parte do conselho. Não está aqui... Você sabe quem é Danda, Eu conheço não sabe? Danda. Conheço Pronto. sim. Aí Já tem fui mais várias reuniões com ele já. Do Comitê da Bacia do Pajeú. Isso. O que eu tinha falado, inclusive, com ele, era no sentido de ir com o Túlio também, à época, né? Com o Túlio e com o Léo, era que se conseguisse ficar, eu até gostaria, se fosse fazer parte da que fosse verificar, até passar a conhecer essas barragens todas, a realidade de cada uma delas. Eu sei, por ouvir das pessoas, qual é o efeito de cada uma delas, tá? Mas não é a mesma coisa de conhecer, né? Isso, a gente tem que conhecer a realidade de cada um e ver o que está solicitando para fazer adequadamente, né? Adequar cada situação e preencher toda a demanda que a PAC está pedindo, né? A Ana. Aí a gente lá mais uma vez lá quais informações básicas que são necessárias, né? Além da coordenada, comprimento, altura, uma foto pegando a barragem em si, né? De repente, se tiver possibilidade de pegar a coordenada de até onde a água chega quando ela está cheia, entendeu? Que é importante também para a gente estimar pelo menos a capacidade de volume dela. Eu tenho aplicativos de coordenadas geográficas. Eu sei mexer nisso. Então eu posso acompanhar tudo isso. Tá ótimo. Sim. Ótimo. Pronto, é uma foto, coordenadas, altura da barragem, largura. E o remanso dela até onde chega, para tentar depois a gente fazer uma estimativa desse volume que ela pode armazenar, entendeu? Se conseguir pegar o nome do proprietário, o responsável por ela também, os dados dele, ótimo, né? Se não, aí depois a PAC vê como é que faz, né? A intenção sempre é entender a importância delas, que a gente sabe que elas são importantes, né? Buscar regularização e aí vocês têm que ir estudando com o tempo, né? Se a gente tiver nesses anos que a barragem estiver com mais água, né? Elas podem ajudar bastante na eficiência do uso da água rio abaixo aí, né? Comparado com a água descer livre, sem nenhuma reservação, né? E, por outro lado, também, se as nojidades estiver só atrapalhando, sem acumular água, sem aproveitamento, às vezes é o caso de mandar abrir essas barragens também, se elas não têm utilidade prática, porque elas podem estar atrapalhando também, né? Tem tudo isso. E fazer consertos, se tiver com problemas. Exatamente, né? Uma das informações que nós tínhamos era que praticamente pelo assoreamento da barragem, todas elas estavam sem ter disponível a ação das comportas, que seria para quando liberasse água, todas as comportas estariam abertas. E que quando chegasse na parte final era que poderia fechar. Aí eu não sei se essa informação procede, se você conseguir essa ida lá nas barragens, é bom, uma das informações importantes seria essa. Cristiano, você tem o nome, porque esse dado eu não tenho, mas você pode me passar quais são as cinco barragens? Eu não. Você tem, Henrique, o nome eu delas? acho que vai ter, nominalmente, Ailane, eu acho que você se comunicando com o Danda, ele sabe onde é todas elas. Tá.
Eu acho que é o melhor caminho. Eu entro em contato com ele. Ok. Licença. Olha, o cachorro do IPA, ele deve ter, ao plano deve ter, porque eu tenho um mapa de Barra do Juá, a José de Barra do Juá eu tenho, e consegui com o IPA. Com certeza, eles também têm aí. Procurar o IPA, que eles vão informar bem direitinho. O IPA tá com locomoção nova, dava para auxiliar, né? Eu vi. Não sei se a gente pode entrar em contato com o IPA para eles. Não sei como é que. Eu vi carros novos, né? O IPA, não sei se eles podem acompanhar ou mostrar as barragens, que eles andam nessas regiões. Eles sabem, é mais fácil. Fazem assistência técnica, não é isso? Se o IPA puder ir, é bom também, né? Eles têm essa mobilidade. Eles têm carro, estão conseguindo rodar esse tempo aí? Eu vi carros do IPA rodando. Então tá, beleza então. Podemos pular para frente, então? Ok. Sim. Boa tarde, Lucelena. Chegou aí, né? E o Robertson também. Nós estamos já no meio da reunião, mas vamos andando. Agora eu vou voltar a compartilhar a apresentação de novo, tá bom? Para a gente tratar agora da parte do cenário de alocação de água, ok? Essa. Bom, pessoal, estão vendo aí a tela? Então, alguém responde para mim, por favor. Está aparecendo a apresentação aí de novo? Ok. Tá sim. Tá ok. Beleza. Para mim também está vendo. vendo. Aparece. Tá jóia, então. Então é o seguinte, o reservatório, né, essa linha pontilhada pretinha lá em cima, representa o volume acumulado nela. Tá? Então, está lá na cota 395, que corresponde à cota do vertedouro. Né? O volume o útil, né, na verdade, né, porque está acima disso um pouquinho, 311,08. Né? Aí, nós fizemos uma simulação de como é que esvaziaria o reservatório com a demanda do estado hidrológico verde, tá certo? Então, o reservatório está lá em cima, está no máximo, né? Todos os usos associados a ele, deixa eu só ver aqui no próximo quadro, no marco regulatório previsto para essa condição hidrológica do reservatório, né, favorável, é que são 80 litros por segundo para os usos no entorno, né, daria para irrigar uns 100 hectares por aí afora, tá, juntando toda a área, com mais captação para dessedentação animal e uso doméstico. Usos no rio Pajeú, 500 litros por segundo, que se a gente considerar aí 0,6, 0,8 litros por segundo por hectare, aí a parte de perda no rio, né, para perenização do rio, que as perdas estimado em 300 litros por segundo, tá? Então, somando tudo isso aí, dá 880 litros por segundo, tá? Então, essa foi a vazão de uso associado ao reservatório que nós projetamos para chegar nessa curva aqui, ó, tá? Essa curva de linha vermelha que tem o ano de o mês de maio de 2021 com volume ainda de 213 hectômetros, tá certo? Com bem acima ainda, um pouquinho acima ainda de 50% do reservatório. Ou seja, mantendo esse ritmo, com esse volume que está aí acumulado e com esse nível de consumo, a gente teria praticamente água para 2 anos seguidos aí, tá ok? Para atender a demanda praticamente plena, né? Então, como eu falei, como a gente está no estado hidrológico verde, a gente projetou, então, só o cenário mais favorável.
Agora, e esse cenário, então, é isso aí, ó. 100% da demanda do entorno, 100% da demanda dos usos de jusante, que estão previstas no termo de alocação, no marco regulatório, está aí a área, ó, 833 hectares, considerando esse parâmetro de 0,6 litros por segundo por hectare, tá certo? E as perdas no rio, considerando um trecho de 70 quilômetros, não é nem 100, igual eu falei, não, são 70, né? Então, ir de volta para fazer a vistoria vai gastar no máximo aí 150 quilômetros nessa faixa, né? Dá para fazer com um terço do tanque de combustível, dá para fazer isso aí fácil. Então, a perda o parâmetro é 4,32 litros por segundo por quilômetro de rio, que dá uma coisa na ordem desses 300 litros por segundo, tá certo? Então, quando a gente, voltando aí à questão do gráfico, né, que indica o estado hidrológico, né, então essa linha vermelha seria a projeção de como é que o reservatório vai se comportar, liberando para jusante 800 litros por segundo e com mais captação de 80 litros no entorno do reservatório, e embutido nesse valor, nessa projeção da linha vermelha pontilhada, já está a perda por evaporação também, tá ok? Tá? Então, esse foi o cenário que a gente colocou. Agora, quando eu falei mais cedo que era importante a gente conhecer qual que era como é que fala? Qual que o cenário, né? Se vocês entenderem que a área irrigada está longe disso e na média deu uma vazão menor que 800 litros por segundo, está economizando água, tá certo? Agora, se tiver potencial para ampliar e chegar até os 800 hectares, com uso racional, né, talvez com pulsos com volumes menores, mas com mais frequência, né? Às vezes, outra estratégia seria deixar a água descendo continuamente, mas numa vazão menor, de forma que essas barragens vão sendo, à medida que as vão esvaziando, vão sendo enchidas de novo, né? Então, várias possibilidades existem, né, de uso dessa água de forma que ela preserve por mais tempo e aproveite o potencial desse ano e do ano que vem, que, se Deus quiser, se chover mais ano que vem, nós vamos ter mais um ano com bastante segurança hídrica também aí no Vale do Pajeú, né? Então, por isso que é importante... Cristiano, a apresentação saiu da tela. Não, eu desliguei ela. Mas eu posso pôr de novo, tá? Porque... Deixa eu pôr de novo aqui, ó. Então, aí. São 80 litros por segundo e 800 litros entre perda e uso real rio abaixo, tá certo? A ser liberado pela barragem. E aí, a projeção que a gente fez é essa, né? A partir de 1º de julho agora, estocados, liberações, né, e que a gente estima também, que é um valor médio para cada mês que a gente tem dados históricos, né, então chega ano, né, 203,71 hectares. Aí eu pergunto para vocês, aí no caso, Henrique, você que representa aí o Consul e é produtor, vocês já tinham uma ação de liberações, de quanto em quanto tempo faria isso, porque a gente já podia deixar já definido na reunião de quinta-feira uma autonomia para vocês decidirem por conta de vocês mesmos, desde que essa linha vermelha pontilhada seja seguida, né, vocês mesmos têm autonomia, apenas comunicando a gente, né, de que vão fazer a liberação, e quando ela começa e quando ela termina, para a gente fazer aquela estimativa do volume liberado, entendeu? Porque quando está na situação mais crítica, aí o risco é maior, então a gente tem que ter um cuidado a mais para avaliar. Agora, nessa condição mais favorável, desde que a ideia nossa é o seguinte, desde que ele esteja acima dessa linha vermelha, se o volume observado estiver acima dessa linha vermelha pontilhada, vocês mesmo teriam autonomia, sem ter que ficar mandando ofício para a gente, bastava comunicar, entendeu? Vocês reúnem o Consul, definem a regra, a frequência, qual que é o volume liberado e tal, mas com muita responsabilidade, porque a água é cara e rara, embora esse ano está com fartura. O que vocês têm a me dizer? Cristiano, eu acho que está muito tranquilo em relação
Veja bem, eu acho que está bem tranquilo em relação ao que você já explanou aí. E, como eu tinha dito anteriormente, como a gente fica aqui na parte mais baixa do leito do Pajeú, se tiver no início, vamos dizer, conforme é definido no dia, né, da liberação inicial, tiver passando um volume muito alto aqui, aí a gente tem como regular isso aí. Eu acho que com o que a gente passou nesse período de seca grave, 2012 até aqui, nos descolou o suficiente para saber que a água tem que ser bem utilizada. Isso para o bem de todos que estão abaixo e os que estão acima da barragem também. Então, eu acho que está bem tranquilo nessa posição. Eu acho que seria ficar chegando o mínimo possível aqui na parte mais baixa, que mantivesse o leito e o pessoal pudesse realmente utilizar para irrigação. Mas na hora que se percebesse, vamos dizer, às vezes o pessoal planta algumas culturas, não se mexe, já não planta tanto, aí pode haver um excedente, tá entendendo? E aí é que a gente tem que regular para menos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Principalmente daquelas culturas rápidas, né? Que seria o caso de melão, que a maioria aqui em floresta, melão, melancia, essas aí. Agora, já as culturas permanentes, não. Essas aí, todo tempo, ela é irrigada, né? Então, exceto na época de chuva, mas ela é irrigada. Tá? E aí, eu acho que fazendo isso aí, eu acho que fica tranquilo. Eu acho que vai ser a opinião, creio que minha e da maioria. Mas vamos deixar para quinta-feira a gente chegar a essa resolução aí, né? Tá, mas é isso que eu estou falando. Agora, eu esqueci até de falar na reunião de manhã hoje, mas uma grande vantagem de fazer a reunião em 2 fases, né, em 2 dias diferentes, é que vocês podem trocar ideia, né, de hoje até quinta-feira, né, e na quinta-feira à tarde a gente bate o martelo. Se vocês entenderem que pode até ser uma vazão menor que essa e decidir por isso, a gente pode reduzir também. Mas esse é o limite que a gente poderia, dentro do marco regulatório, autorizar, é o máximo, né? E como o reservatório está sangrando, então a gente entende que isso aí pode estimular uma produção melhor esse ano inteiro, né? E se Deus quiser, para o ano que vem também, tá certo? Vocês estão melhor que o Barra do Juá, que tem o piste como recurso, mas não teve, a água não chegou da mesma forma, nem de chuva e nem via piste, né? Então vocês estão numa condição excepcional esse ano, graças a Deus aí, né? Com a barragem ainda, com a parte hidromecânica sendo recuperada, né? Então é só o Denox não deixar o cachimbo cair, cochilar e deixar o cachimbo cair aí, que vai dar tudo bem esse ano para vocês aí na região. Quando for começar essas liberações, Cristiano, eu acho que vai ser mais ou menos uma opinião de João Carlos, que vai acompanhar de perto isso aí. Quando começar essas liberações, ela vai ocorrer, vamos dizer, com menos do que esse volume aí, para a gente ver o quanto chega aqui embaixo. E a partir daí a gente fazer a regulação. Eu acho que o melhor caminho talvez seja esse. Isso. E é uma forma boa como mês a mês, né? Nós vamos estar acompanhando também. Exatamente. Mês a mês a gente fazendo. E se a gente perceber que está havendo excedente, não precisa nem esperar um mês. Eu acho que seria já fazer uma regulagem para menos, de forma que a gente chegasse a encontrar uma forma de ajuste. Na hora que começasse a faltar água aqui, é quando vai haver uma maior área plantada. Aí, sim, teria que aumentar um pouco esse volume. Mas até esse limite que você está colocando aí, né? A ideia seria essa. Então, como você falou, né? Se tiver um consumo menor agora, na média seria esses 800. Pode ser que um mês vai dar 1.000 e outro mês vai dar 500, né? Nessa fase inicial que não está tudo plantado ainda. É mais ou menos esse aí o entendimento que eu tenho. Isso. Então, pode ser que isso favoreça. E agora, quando os meses começar a ficar mais quente, mais seco, né? Aí a tendência é a demanda aumentar. E se o pessoal souber que foi aprovado um uso, né, dentro do limite aí dos 800 litros por segundo, que a válvula está funcionando, a parte hidromecânica, a tubulação está toda corrigida, então o pessoal fica mais animado e mais corajoso, né, para investir e plantar, né? É isso aí. Uma das coisas que foi falado, inclusive, no dia da ordem de serviço, foi tratado sobre isso, a gente tratou com algumas pessoas, eu e o João Carlos, é a questão da necessidade que vai ter de se conseguir alguma vigilância para lá, para o local. Porque
Se houver danos nos sistemas, aí é complicado, tá entendendo? Aí fica complicado. Então, eu não sei se isso evoluiu alguma coisa, talvez o São Carlos possa dizer aí se conseguiram esse recurso aí junto ao Denox, alguma coisa, porque eu acho que é de suma importância essa resolução com uma vigilância lá, para que não danificasse, até porque está tudo recuperado, tudo novo, e vamos estar com abundância de água, e aí a gente tem essa condição aí de colocar alguém que não permita que seja depredado o patrimônio. Né? Tem alguma informação, João Carlos, sobre essa situação? Ô, Cristiano, veja bem. Vou tirar a marca aqui. Veja bem. Eu venho fazendo contato com relação ao problema da Força Armada. E veja bem, por procuradoria e muita contratada. Nós temos duas, Barra do Guarda, Caveira, que é a Barra Nova. Então, Serrinha é a que deve ter mesmo. Aí isso aí é que deve ter. Isso aí é uma promessa ou não? Tem que ser feito. O nosso diretor que assumiu agora, diretor-geral, que é o Fernando Marcondes, que é de Belmonte, e o coordenador agora de Pernambuco, que assumiu, é um coronel da reserva da PM de Pernambuco, que é o José Dilson Monteiro, né? Então, ele está tomando ciência de algumas coisas para tomar algumas providências, né? Porque tem muita coisa que não adianta, não tem servidor. Aqui em Serra Talhada, a gente faz o que pode e o que não pode. Veja bem, a gente está aqui, às vezes eu venho quase todo dia, mas a gente está proibido de ir ao trabalho. Eu tenho 65 anos, existe, o documento já chegou para o mês de julho, também vai ser o quê? Demora, né? Agora, o problema da vigilância, nem se preocupe que a gente está em cima. Agora, deixa eu dizer o nome das barrazinhas que tem. Malhada Vermelha, foi a Orlando que me deu agora. Arapuá, Jardim, São João e Paulista. Pronto, é o nome delas, as 5. Repetindo. Malhada, Arapuá, Jardim, São João e Paulista? As 5? Ok, correto. Certo, beleza. Ficou bem cortada a sua fala, João, mas eu entendi aí que agora o diretor-geral do Denox é pernambucano, que vocês vão aproveitar ser conterrâneo dele aí, apertar ele lá para ver se consegue alguma coisa a mais para os açudes aí, né? Você falou, eu escutei você falando Barra do Joá, Serrinha, e não sei se qual outro que você falou, né? E sobre a questão da vigilância, eu acho que vocês até fizeram um contrato para alguma coisa a mais, mas... Não permite para colocar. É um problema lá em... Ô, João Carlos. Oi. Carlos, você falou que é o coronel Edilson Monteiro, é isso, é? Exatamente, Monteiro. Ele tá lá no Denox, lá na sede, lá, é ele que está coordenando? Já foi nomeado e tomou posse. Viu? Ok. O Fernando... Conheço. Semana passada. É do meu tempo na PM. Henrique, é bem rapidinho. Ele é 3 turmas antes da minha. Na verdade, o diretor-geral, eu tenho uma amizade com ele, eu sou muito amigo do Fernando, né? Então, o que vai acontecer com o Pernambuco vai melhorar muito Pernambuco, porque o Denox ele foi dominado a vida inteira pelo estado do Ceará e Piauí. Então, é a primeira vez, inclusive, o chiou muito grande, uma chiação muito grande, mas ele já assumiu, teve o Covid, quase, teve ruim, mas já reassumiu, e ele está quase toda semana despachando no Recife. E ele vem até aqui, ele vem dar uma passadinha aqui, que já prometeu para a gente aqui que vem. Viu, Henrique? Ok. Ok? Ok. Então, aproveita essa boa onda aí que vocês conhecem o homem e chega junto nele, né? Tá certo? O coronel Edilson, que ele está falando, é 3 turmas antes da minha, na PM. Então, a gente foi contemporâneo da mesma época, tal, não se vimos juntos, mas nos conhecemos juntos. Certo. Deixa eu só conferir o próximo ponto. Tá.
Eu vou colocar de novo aqui na tela, gente, a apresentação, só para a gente falar rapidamente de algumas coisas que nós já falamos, mas só para garantir que não vai ficar nada de fora. Tá? Então, para o próximo ciclo, né, de alocação, próximo período agora que começa de julho até maio do ano que vem, nós já discutimos a respeito das obras hidromecânicas e falamos aí, né, o Denox relatou para a gente com a comunicação meio picotada, mas nós entendemos que tem uma previsão para julho de ser finalizada, né, se Deus quiser, até 10 de julho. O cadastro e a regularização das barragens também nós conversamos aí com a Ilane, com apoio aí da prefeitura e alguém indicado aí para fazer essa verificação dessas condições dessas barragens, tá certo? Fazer um relatóriozinho a respeito delas também. O cadastro dos usuários do entorno e do Rio Pajeú, eu fiz contato com o Clênio, que é o gerente de outorga lá da PAC, para ver se ele pode participar pelo menos na reunião de quinta-feira, né, para a gente discutir as estratégias. O que o Estado pode fazer para agilizar e facilitar, né, o cadastro desses usuários, para que eles tenham acesso a essa tarifa, além de estar regularizado, né, perante a resolução do marco regulatório, né, que envolve o Estado e a ANA, também ter direito, acesso àquele benefício com desconto de 90% de energia, que não é pouca coisa, não. É isso aí que faz a diferença em fazer a irrigação ficar viável em muitas situações, né? Principalmente para os pequenos, né? Então, o cadastro desses usuários, né, e atualização, regularização dos usos, tanto no entorno como no Rio, tá? Sendo que no entorno, basta entrar no site da ANA e fazer o pedido, é tudo via internet. Não tem que mandar documento, não tem que pagar taxa, é só colocar as informações que vão sendo pedidas lá passo a passo. Inclusive, se alguém precisar, a gente pode mandar um manualzinho, umas instruções lá de como acessar, onde é que está o campo e tal, tem como é que chama lá? Tipo um passo a passo lá, para fazer o pedido de outorga, tá ok? E a questão das medições de vazão de fluido, a gente já tinha conversado mais cedo, né, que a partir da hora que tiver resolvida a questão da barragem e as vazões liberadas, né, se ainda não tiver um leiturista, às vezes pode até ser que seja o mesmo leiturista de hoje, que mede a vazão, o nível do reservatório. Eu não sei exatamente onde fica, que quando eu tive ano passado eu não consegui achar a régua, mas foi localizada depois pelo pessoal da CPRM, que teve fazendo aquelas medições de vazão ano passado, para fazer a curva. Tá certo? Tem algum ponto a mais aí que vocês entendam que seja importante a gente discutir para esse próximo ano agora? Então, a comissão de acompanhamento da alocação, normalmente, ela é feita pelo próprio Consul, né? A Lúcia chegou aí agora, né? O Henrique lembrou que o mandato do Consul atual terminou, então tem que procurar né, o processo aí de recondução, ou de eleição, ou de nova eleição e tal, não sei como é que funciona direito, porque automaticamente, se a gente definir agora, né, nesse termo de alocação, que continua sendo o Consul responsável por fazer fazer o papel, né, de comissão de acompanhamento da alocação, aí a próxima mandato, né, as pessoas que assumirem o próximo mandato vão assumir o compromisso definido por nós aqui agora, por vocês aí, né, do sistema aí de Serrinha, tá ok? Então, isso até é importante na hora quando as pessoas, né, que forem entrar daí para frente, que elas tenham esse papel, né? Além dos papéis tradicionais do Consul, tem a atribuição de receber, avaliar e difundir os boletins de acompanhamento da alocação, acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos para a efetivação da alocação, e isso aí que é a novidade desse ano que a gente conversou agora há pouco, ó, definir o cronograma e os volumes de liberações de uso ajusante, desde que respeitada a curva de depressionamento do reservatório. Então, como não está a situação crítica para fazer essas liberações, basta, se a gente deixar isso definido claramente no termo de alocação, aí o Consul entraria em contato com o DENOS, como operador, dizendo que precisa da água para ser aberta para liberar volume X ou abrir tantos dias
conforme definido a programação, né? A única coisa que tem que ser observada é a gente tem que verificar, nós aqui no caso da Ana, né? Se o volume liberado tiver a curva, voltar nela lá, se essa curva aqui, ó, né? Se o volume observado, que a gente vai acompanhar ele aí, estiver acima, você não precisa nem desligar para a Ana, liberando a água abaixo, aí vai ter que autorizar, ok? E fazer, e algum mês que usar mais, tem que compensar com algum mês que usou a menos. A não ser que vocês não queiram a água lá no final do ano. Tá? Quer usar ela toda sem controle, né? E usar acima de um razoável, porque 800 litros por segundo é água para danar, é bastante água. Né? Ano passado, vocês viram que a gente ficou na média com 500, né? E o reservatório estava lá embaixo, né? Bem mais baixo. E voltando à tela dele aqui, ó. Olha como é que estava a situação ano passado. Hoje nós estamos com 311, né? Ano passado, na mesma época, a gente estava com 78. E deu para fazer alguma coisa bem razoável, né? Manteve uma média de 538. Agora, cá em cima, nós vamos poder manter essa média de 880. 80 no entorno, mais 800 no trecho de jusante, né? Isso, o que já está previamente autorizado, né? A partir da definição desse termo de alocação de água. Tá ok? Então, basicamente é isso aí. Aí, para a semana que vem, a gente discutiria, definiria, né? Aí eu vou preparar a minuta do termo de alocação de água, a gente definiria o texto, e aí, assim que a gente resolver, eu encaminho aqui para o superintendente, ele assina, viu, Henrique? Dessa vez nem eu e você que vamos assinar, não. É o superintendente mesmo da ANA, em função dessa dificuldade toda, né? E aí tem o mesmo peso, mesmo efeito, com mais respaldo legal ainda, na verdade. Tá ok? Alguém quer fazer algum comentário adicional? O Fabinho chegou aí mais tarde. A Lúcia. Basta acionar o microfone aí para falar. Eu vejo que os encaminhamentos é tranquilo. É só a gente ter o cuidado para não passar realmente pelas dificuldades que a gente passou anteriormente. Tanto a área de jusante quanto Montanto foi muito cruel, inclusive para nós, das instituições, a pressão das pessoas, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Henrique sabe muito bem disso, João Carlos, todo o pessoal que acompanhou o processo de próximo. Então, acho que a oportunidade agora é a gente preservar, né, o manancial. Não prejudicar quem está lá embaixo que faz o plantio e também quem está em cima que utiliza, que é mais agricultura familiar. Estou de acordo com tudo isso, que a gente possa não passar mais por aquilo que a gente passou. A gente sabe que tinha dificuldade lá na comporta, foi consertada. De antemão, eu vejo que isso é muito importante, o que Henrique coloca, e João Carlos, e também foi colocado, eu não estava lá na ordem de serviço, eu estava em Brasília na época, mas de ficar uma pessoa lá é muito interessante, né? Que a pessoa fique lá 24 horas, que tenha um rodízio lá, para que possa preservar o patrimônio público, que a gente sabe que lá é uma barragem que é muito visitada por pessoas de fora, não só aqui do entorno, mas de outros estados também. As pessoas vêm se divertir e acaba, se não tiver uma pessoa lá com a segurança, pode danificar o patrimônio e prejudicar todo mundo. Então, a gente está de acordo. Quero parabenizar todos aí pela iniciativa. A gente fico muito grato pelo reconhecimento da nossa participação também. E o nosso objetivo é esse, é contribuir para que tanto o lado jusante e montante que seja beneficiado, porque a gente sabe que tem os produtores que, além de colocar o produto na mesa para alimentar muitas pessoas, ele também emprega, tem a geração de renda. Então, isso é importante a todos nós, né? E a gente defende isso. A outra coisa, eu vou falar com o pessoal aqui da prefeitura para o que ocorreu, para que possa indicar a pessoa. Ok. A Lúcia Helena. Boa tarde. Coisa? Boa tarde. Desculpe ter chegado um pouco tarde, que eu estava na reunião com o Hilde, de Saco 2. Viu? A gente está aguardando no Estado a regulamentação de reuniões virtuais pelo Conselho Estadual.
tá bom? Deve estar saindo uma resolução regulamentando para que essas reuniões sejam válidas, né, dos conselhos e comitês de bacia. Deve estar saindo essa semana, no máximo a próxima. E em relação aos mandatos, né, a gente também está vendo isso, as eleições, como é que vão ser? Como é que... eu recebi até agora que o Conselho Nacional está fazendo uma prorrogação de mandato por mais um ano, que poderia ser essa saída, já que a dificuldade de realizar não só as eleições, como seria essa eleição virtual, né? E a mobilização, porque a gente sabe que não é só receber essas inscrições, você tem que sensibilizar, ir nas pessoas, então virtualmente é difícil, né? Então, talvez a saída seja uma prorrogação de mandato, já que é um caso, essa pandemia, a gente tem justificativa, né? Teria que ver a lei e a solicitação. Aí a gente também está vendo isso, tá certo? Eu acho que a saída mais, nesse momento, seria uma prorrogação de mandato, porque como fazer uma eleição, uma mobilização e eleição virtualmente, né? São as perguntas, os questionamentos que a gente tem, né? Mas aí a gente vai entrando em contato com vocês, tá certo? Ok. Eu estou vendo aí, pelo que o Fabinho falou, vocês estão tudo tranquilos, acho que o melhor calmante para o sertão é a água, né? Exatamente. Certeza, Cristiano. E bom demais. E em relação ao que Dona Lúcia coloca, eu mesmo já me coloco dessa forma. Se for passar por mim, eu já concordo que esteja a prorrogação. Henrique continua aí à frente dos trabalhos, vem fazendo um bom trabalho com todos envolvidos, porque nesse momento vai ser muito dificultoso fazer uma eleição. A gente sabe porque a gente participou de todas elas, a gente sabe do processo de mobilização, das pessoas virem, é uma dificuldade tremenda, e essa situação que a gente está, as pessoas não querem se deslocar de casa com toda a razão, porque você vai ter um contato com outras pessoas. Eu acho, Dona Lúcia, que isso poderia até a própria PAC formular um documento pedindo a sugestão das instituições que faz parte, e já com essa sugestão. Eu, enquanto representante aqui da categoria, defendo que é uma ideia muito louvável nesse momento. Só uma dica, também né? concordo. Eu acho que seria interessante que isso ocorresse, porque não vai ser fácil fazer essa mobilização nesse momento, não. Nós fizemos isso aqui no condomínio que eu moro, aqui em Brasília, né? É um prédio aí com 218 apartamentos, 228 apartamentos. Como é que faz a reunião com esse povo todo? Então, nós pegamos o decreto federal de emergência sanitária, o decreto do governador aqui, e o Código Civil prevê algumas situações lá. Aí, por garantia, vocês ainda têm autonomia, que são parte do próprio Estado, né? Estrutura do próprio Estado. Talvez o governador faça um decreto prorrogando os órgãos, os comitês, seria um caminho. No nosso caso, nós somos o juiz. Aí o juiz concordou. Bastou a gente dizer que, como tinha a restrição de reunião, o risco da pandemia, né, da doença, né? E não tem ninguém louco querendo assumir condomínio, porque é dor de cabeça. Então, o juiz concordou e embasou. A mesma coisa, acho que pode ser usada aí, né? Só que não precisa necessariamente do juiz, né? Porque o próprio Estado pode decretar uma prorrogação disso aí sobre até o próprio... sobre os próprios princípios. Essa que tem que ter... Como está na lei, né, teria que ser um decreto do governador, eu creio, não sei. Mas aí a gente já está conversando isso, tá? Beleza. Eu queria fazer só uma colocação aqui, já que vai haver a outra reunião na quinta-feira, né? E principalmente aí a Fabinho, João Carlos e a Ilane, né? E nós quatro fazemos parte, vamos dizer, do conselho, né? Então, o que eu estava querendo ver, dentro do que foi conversado hoje, o Cristiano colocou essa situação do reservatório, e a gente já assumindo esse compromisso, tá entendendo? Que você, Fabinho, pudesse conversar aí com as pessoas ligadas, tá entendendo, ao conselho, dizer dessa reunião e qual era a ideia inicial, dentro do que a gente conversou aqui. Então, seria nesse sentido de a gente ver, de fato, o que é que está chegando aqui e fazer essa regulação.
de forma que a gente consiga utilizar menos do que o previsto. Tá entendendo? Para que a gente possa sempre ter, que aí vai ter Cristiano passando para a gente a situação do reservatório em relação à linha, por ele orientado aí, e a gente tem que ficar acima dela. Essa daí é a ideia, para que a gente tenha tranquilidade e possa ganhar um bom tempo aí na frente, tá? Então, minha sugestão é essa. Se você também tiver de acordo, Ailane, eu vou buscar aqui conversar com Orlando, com Danda, com o pessoal que faz parte do conselho, dizer mais ou menos qual é a ideia, tentar conversar para que na quinta-feira a gente não tenha tanto a perder. A perder, que eu digo, a ganhar, né? Mas Pronto, que a gente, de forma que a gente Henrique, está com mais cultura nisso aí, tá? Concordo com você, Henrique. Concordo. Beleza, então. Tranquilo, Henrique. Eu vou falar aqui com Oneide, Cícero, que faz parte, o pessoal do MST também, com Cida e Sandra. Eu converso sobre isso, viu? Ok. Vou tentar conversar com os daqui, como já disse, e aí a gente se posiciona e eu acho que talvez dê para fazer uma alocação bem tranquila, tá? Então, a gente está indo para os encaminhamentos finais, né? O Vladimir tem algum comentário a fazer, Vladimir? Não? Robertson? O Marcelo? Alexandre, só um comentário rapidinho, né, sobre essa reunião em si, sobre a nossa conversa aí de 1h da tarde, e a gente aproveitar esse canal de comunicação e esperar um pouquinho para definir algumas coisas, depois que encerrar essa reunião. Só essa lembrança mesmo. Era isso que eu queria O pessoal da PAC, assim que a gente esgotar o nosso assunto aqui da alocação, o pessoal da PAC e eu vamos continuar a reunião. Aí a gente pede que, assim que a gente encerrar formalmente aqui, vocês desliguem aí o telefone, o telefonezinho de encerramento da reunião, de saída da reunião, e nós vamos aproveitar a mesma reunião para tratar outros assuntos com a PAC agora, tá ok? Robertson, quem mais? Norma, seu filho e João Carlos, algum comentário adicional? Amanhã eu estou indo. Pode falar. Foto todo jeito, tá? Vai dar para você. Finalizar. Conversar com Estou ouvindo, mas está tudo ok, né? Não estamos ouvindo, não, João. Tá um pouquinho, então. Besteira. Cristiano, então, vocês vão ficar aí da PAC, né? Isso, e a gente vai sair para vocês continuarem a reunião, não é isso? Isso. Se Pronto, alguém quiser então colocar alguma coisa mais, está na hora, que aí, fora isso, então a gente encerraria a reunião aqui, ok? Pronto, o que foi passado quanto à prefeitura, eu vou repassar ao secretário e juntamente ao prefeito a demanda, e entre em contato com o Henrique e os demais aí, para a gente, na quinta-feira, dar uma posição. Tá. Agora, sobre a reunião de quinta-feira, se vocês puderem contactar o representante do IPA para participar, né, já que ele foi mencionado e vai contribuir com a gente aí, se conseguir algum contato de alguém da Prefeitura de Serra Talhada, se for o caso, né, principalmente quem tem interesse do município também, já que parte do rio fica, o próprio reservatório e parte do rio fica no município, né? É importante que eles participem também, aí tenta identificar essa pessoa, porque o e-mail vai ser mandado de novo, né? Com a lista para todo mundo. Mas eu não sei se é a mesma pessoa que está lá, se a pessoa que está lá tem essa atenção de procurar repassar, né? Envolver as pessoas, tá ok? Quem mais? E Mirandiba foi citado aí também. Foi citado o Mirandiba, né? Que tem... Vocês que conhecem melhor aí, tem usuário de irrigação no município de Mirandiba? Que eu saiba, que tem participante das reuniões. Eu não sei se pós-barragem, mas... Entendi. Pois podia ver, então, se encaminhava por WhatsApp uma pessoa dessas, né? Para eles João procurar se deve envolver. saber aí. Isso.
E aí vocês mesmo podem repassar para eles e conversar entre si, né? Cada um, né, o Fabinho lá com o sindicato, dá uma dica lá para a pessoa lá de Mirandiba ou de Serra Talhada que está envolvido diretamente com os pequenos produtores, né? Para que eles tenham uma participação já sabendo onde é que estão entrando, né? Qual que é o foco da reunião. Já teve uma parte que foi decidida, né? E agora falta só simplesmente sacramentar o termo de alocação de água, e a reunião deve ser bem mais rápida na semana que vem, tá ok? Tá? Beleza, então? Então, tenham todos uma boa tarde, então eu vou saindo, né? Isso porque vocês vão ficar. Isso. Tá, joia. Não estão mandando embora não, viu? Mas é porque tem outro ainda. Até mais. Não, mas boa a gente tarde. entende que vocês vão ficar. Tchau. Até mais. Boa Tchau. tarde. Boa Tchau. tarde. Um abraço, boa tarde. Marcelo, eu vou parar essa gravação e depois a gente retoma